Irmão, vamos entrar na mensagem, deixar Deus falar o nosso coração. Deus nos deu uma palavra muito forte. Ontem foi maravilhoso o nosso momento ali naquele lugar, em comunhão, orando a Deus, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia. E Deus nos deu tanta coisa boa. Deus usou um, Deus usou o outro, Deus foi usando. E a palavra foi vindo. Deus nos deu palavras sobre a atualidade, sobre o momento que estamos passando. Vou trazer um pouco disso hoje para vocês. É muito importante vocês entenderem o momento de hoje. Essa palavra queimou tanto no meu coração que eu publiquei no Conselho de Pastores. Aí eu não consegui, eu não me contive. Eu mandei no particular de cada um. Aí eu não me contive, eu mandei no grupo, eu não me contive. Só falta postar no Facebook agora. Porque é tão bom quando a gente entende o que Deus está fazendo. É muito bom quando a gente entende o que Deus está fazendo. Porque isso quer dizer que Deus está nos tratando como amigo dele. Porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Então é muito gostoso você entender o que Deus ele está fazendo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. Tem coisa que Deus mexeu muito comigo. Uma certa feita eu estava orando aqui nesse lugar e eu fiz uma pregação, uma ministração. E nessa ministração eu preguei Ezequiel 34, que fala ali a respeito dos maus pastores, né? E eu fiz uma oração naquele dia e eu vi uma situação e eu orei, e Deus falou que no meu coração, na soberania dele, dizendo, não, vai acontecer mesmo. E o negócio é comigo e a pessoa. Eu comecei a entender, irmãos, que Deus, tem hora que você vai orar, vai falar, vai clamar, mas a soberania dele vai prevalecer. Isso é fato. Quantas vezes você orou e a soberania de Deus prevaleceu? Então, não é porque Deus deixou uma promessa para a gente, uma palavra para a gente, que Ele vai responder todo mundo, não. Nós vamos aprender isso dentro da palavra de Deus. Tem coisas que Deus vai tratar com a pessoa. Tem coisas que Deus vai fazer com a pessoa. O julgamento de Deus com a pessoa, a salvação é indivíduo. É individual. Eu estava conversando com a pastora Janete hoje, eu falei, pastora, quando vem uma palavra na igreja de exortação, não é para toda igreja. É para alguém que Deus está falando. Quando vem uma palavra, por exemplo, de vitória, também não é para toda igreja. É para alguém que Deus está liberando. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós vamos ver isso hoje dentro da palavra de Deus. Quer ver? Abra lá em Ezequiel 14, 12. Ezequiel 14, 12. Prepara o coração aí, viu? Deus, Ele quer santidade. Amém, Jesus? Deus quer o quê, pessoal? Santidade. Deus quer a santidade da igreja, viu? Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, tem tradução que fala ali, ó, e rebelando o quê? Gravemente. Isso aqui é importante falar, rebelando o quê? Gravemente. Por que eu falo isso? Porque quando Deus executa um juízo sobre uma terra, é porque Deus já falou. Porque Deus, Ele não é ferro e fogo. Ele já falou, Ele está falando toda hora e a pessoa não está nem aí. Ela não está ligando. Ela está cada vez mais caminhando para longe de Deus. Quando uma terra pecar contra mim, grave, se rebelando, grave. A pessoa que se rebela a Deus, ela entra naquele rol de feiticeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então Deus fala e a pessoa vai se distanciando, e ela não está nem aí. Não é aquela pessoa que está lutando contra o erro, não é aquela pessoa que está querendo mudar, é aquela pessoa que está se rebelando. Se rebelando mesmo. Aí diz aqui, ó, então estenderei a minha mão contra ela.
O próprio Deus um dia falou para mim assim, falou, Paulo, Fabiana, e está em Deuteronômio 28, não está meu nome, 28 não, 8, está meu nome não, mas a palavra foi para mim. Paulo, Fabiana, eu vou meter vocês numa terra que mana leite, que mana mel. Nada vai faltar para vocês. Essa terra também tem abismo. E quando multiplicares as suas casas, os seus bois, as suas vacas, Deus está falando de crescimento. O teu rebanho, se porventura no teu coração você disser que foi a força do teu braço que fez com que você adquirisse esse poder, eu sou o primeiro a protestar contra você. Eu tenho essa palavra há 20 anos no meu coração. Há 20 anos. Tem gente que se afasta de Deus na hora da luta, tem gente que se afasta de Deus na hora da vitória. Ele não ora mais, não busca mais, não mantém aquela intimidade com Deus. É muito bom você falar para todo mundo, Deus, Ele é aquele que é honrado na minha vida. Se não fosse Ele, eu não seria o que sou. E o que serei. A glória tem que ser dada a Deus. Eu acho tão bonito quando Davi fala assim, ó, quem me dera beber água de Belém, os homens pegam, atravessam o arraial dos filisteus, arriscam suas vidas, pegam a água de Belém, faz surpresa para Davi, aí traz a água, entrega para Davi, o que o Davi faz? Não sou digno de beber essa água, porque custaria a vida dos meus homens. Eu vou derramar essa água na presença do Senhor. Tudo que Deus fizer para você, derrame na presença do Senhor. Se aproxime cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. E lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Cortarei homens e animais, está falando de morte mesmo. Vamos direto para o 19, senão vai demorar muito. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra. Tem tradução que fala assim, ó, e se eu enviar uma epidemia. A tradução da pastora fala isso, né, pastora Fabiana? Se eu enviar uma... Se eu enviasse epidemia sobre toda a terra e essa doença matasse tanto pessoas como? Como? Animais. Olha lá. Vamos lá, 19, deixa no 19. Ou se eu enviar peste, epidemia sobre aquela terra e derramar o meu furor, que é matar, sobre ela com sangue, que é matar, para cortar dela homens e o quê? E animais. Agora escuta isso aqui, olha o 20. Ainda que Noé, irmãos, Noé tinha um alinhamento com Deus ou não tinha? Tinha. Noé tinha um alinhamento com Deus. Quem mais tinha um alinhamento com Deus? Daniel. Tinha ou não tinha? Deus olhou para ele e viu que ele era inocente. E quem mais que Deus, o próprio Deus testificou? De Jó. Então Deus está falando de 3 homens, que eles tinham um alinhamento com Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dessa terra, vivo eu, diz o Senhor Deus. Na tradução da pastora fala assim, ó, digo eu, o Senhor, o soberano. Digo eu, Senhor, o soberano. Que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Vocês lembram que quando eu comecei a pregar aqui, eu falei assim, gente, Deus está tratando individualmente. Pastor, mas nós estamos na graça, e somos salvos pela graça, para andarmos segundo as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela, obras de justiça. Mensagem de Jesus,
o reino de Deus e a sua justiça. Oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós precisamos saber quem somos. Quem somos? Eu já fiz orações, e ontem eu fiz uma oração por algumas pessoas, e foi horrível a resposta de Deus. Foi horrível a resposta de Deus. Porque cada pessoa responde para Deus de forma individual quando ouve a palavra. O Salmo 98 diz assim, ó: aquele que todo mundo habita? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, Deus tem um lugar que Ele se esconde? O esconderijo é a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, cobertura de Deus, descansará. A sombra do Altíssimo, cobertura de Deus, descansará. Irmãos, eu sempre ensinei meus filhos, e eu sempre disse: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então não é porque é filho do pastor que está salvo, não é porque é filha do pastor que está salva. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A salvação é indivíduo, é individual. É individual. Deus está dizendo: ainda que Noé estivesse lá, ainda que Jó estivesse lá, ainda que Daniel estivesse lá, ia prevalecer a minha soberania. É isso que ele está falando. Ia prevalecer a minha soberania. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de orar por pessoas que são evangélicas há anos e desprezam a palavra de Deus também há anos. E de repente, irmãos, aquilo que estava bom começa a ficar ruim. Aí a pessoa começa a orar, pede oração ao pastor. E quando o pastor foi orar, eu já fui orar por uma pessoa assim, e Deus mostrou a pessoa todinha como Ele via. Deus mostrou ela todinha assim, Lucas, como Ele via. Falou assim: olha aí quem você está falando que é bom. Olha aí quem que você está orando, dobrando o joelho e falando que Ele é bom. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7, é 4:7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 de Pedro 1:14, 15, nós devemos esperar inteiramente na graça. De que forma? Como filhos obedientes, e não nos conformamos com aquilo que éramos antes de conhecermos a Cristo. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de pessoas que não aceitam viver o que viviam antes. Eu estou falando de pessoas que lutam para se limpar a cada dia. E não de pessoas que ouvem a palavra e permanecem no mesmo erro há tempos. A pessoa precisa se arrepender. Deus, Ele quer que a nação se arrependa e não que tenha remorso. Deus, Ele está vendo muita gente orar, mas não está vendo muita gente mudar a sua atitude, o seu comportamento. Está orando, mas não está se convertendo. Está orando, mas não está se arrependendo. E a pessoa precisa se arrepender. E ela precisa mudar as suas atitudes. As nossas orações ontem, Deus nos levou somente a orar: Deus, coloca arrependimento nesse povo.
Coloca arrependimento nesse povo. Coloca arrependimento nesse povo. Que esse povo venha mudar, Senhor. Venha mudar as suas atitudes. Você vai ver, durante dias, anos, Deus fazendo na vida de uns e não fazendo na vida de outros. Vou falar de novo. Você vai ver Deus fazendo na vida de uns e não fazendo na vida de outros. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vai tratar indivíduo. Ele vai tratar indivíduo. Indivíduo. Você já imaginou se depois de cada pregação a gente fizesse um ato de fé em cima da pregação? Você quer ver a pessoa receber a pregação? É o pastor fazer uma pregação sobre evangelismo, depois falar assim, pessoal, vamos sair daqui agora, todo mundo, e vamos evangelizar. Tem gente que não vai. Porque vai ter que acordar cedo da manhã. Não sei se você está entendendo. Ouvir é fácil. Praticar a justiça é difícil. Pregar é fácil. Praticar é difícil. Só que quando nós praticamos, a nossa ação é que move Deus. É a nossa ação que move o Senhor. Nós mostramos que nós amamos a Deus não só com palavras, nós mostramos que nós amamos a Deus com atitudes. Deus está dizendo, ainda que fosse filho do Noé, ainda que fosse o filho do Jó, ainda que fosse o filho do Daniel, se eu mando uma epidemia, ele falou, é porque eu sei porque eu mandei. Coisa séria isso aí. E olha só o que ele fala mais, no 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quantos cavaleiros Deus envia no Apocalipse? Irmãos, é tempo de conserto. É tempo de conserto, é tempo de humilhação, é tempo de obedecer. É tempo de fazer o que não está fazendo há muito tempo. É tempo de perdoar. É tempo de amar. É tempo de compromisso. Ele falou uma coisa aqui no começo, né? Sobre a gente... Como é que você falou do que eu falei lá? Sobre nós buscarmos como alegrar a Deus, Deus nos alegrar. Não digo vocês, eu não estou dizendo que são todas as pessoas, mas muitas pessoas estão buscando um Deus para se alegrarem. Só que a alegria do Senhor é que é a nossa força. O culto não é para mim. Quando eu vou na igreja para ter um culto para mim, eu ouço uma pregação e eu levanto e vou embora porque eu não gostei. É verdade ou não é? Mas quando eu venho num culto para fazer um culto para Deus, é diferente. O culto é para Deus. O louvor é para Deus, a palavra é para Deus, a oferta é para Deus, o dízimo é para Deus, a nossa vida é para Deus. Uma irmã falou para mim hoje, pastor Paulo, eu estou tendo umas experiências com Deus, e uma irmã que é um processo de libertação difícil, e eu não posso mais usar cartão de crédito com Deus.
Ela falou um negócio engraçado. Eu falei, que história é essa de cartão de crédito? Ela falou, não, cartão de crédito a gente parcela em 5, em 6, em 10, em 12, em 24. Tem casos que você pode até fazer algumas coisas em 42 vezes, 62 vezes, ou seja, você vai se convertendo aos poucos, porque você vai retendo. Eu falei, se você tem dinheiro, paga logo à vista. Ela falou, é verdade, e eu tenho como pagar à vista. O quê? A minha vida inteira, em vez de ser parcelada para Deus, eu vou dar tudo uma vez só. A gente não tem que perder mais tempo, gente. A gente não pode perder mais tempo. Você pode ver, quando Moisés foi buscar Deus lá no monte, recebeu os mandamentos de Deus, foi igual a gente fez. Foi um momento que a gente foi ter com Deus. Ele foi um momento de ter com Deus também. O que Deus falou para ele? Falou, Moisés, desce lá e fala para o povo, porque está tudo se corrompendo. Foi ou não foi? Foi. Desce lá e avisa o povo que não é assim que eu quero. Não é dessa forma que eu quero que eles me sirvam. Não é dessa forma que eu quero que eles me sigam. E quando Moisés desceu, irmãos, o povo estava tudo prostrado diante de um bezerro de ouro. Ele ficou tão irado que ele cometeu até um pecado. Ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E você pensa que Deus passou a mão na cabeça de Moisés porque ele quebrou a tábua? Deus falou para Moisés, Moisés, agora você vai vir aqui de novo, vai ficar mais uns dias comigo, só que agora é o seguinte, você vai trazer as pedras. Chegar aqui em cima eu escrevo para você, mas você vai subir com as pedras. Quem mandou você quebrar? Quem que mandou você quebrar, Moisés? Aí o Moisés sobe com as pedras. Chega lá em cima, sabe o que Deus fala? Deus fala assim, escreve você também aí. Escreve você também aí. Deus é um Deus que disciplina, Deus é um Deus que corrige. Deus é um Deus que corrige, porque Ele é Pai. E Pai corrige o filho que ama. Irmãos, a palavra de Deus diz que os dias dos homens, 70, 80, passou disso, Deus é que sabe a hora que vai levar. Esse é o plano de Deus. Mas a Bíblia também diz que o filho que não honra o pai morre cedo. Pode morrer cedo. A Bíblia também diz que existem pessoas que, por causa do seu pecado, a carne dele vai ser tocada. E a carne dos homens, esse mal que está aí, não é de todos, porque tem coisa que é só uma desculpa para Deus levar os seus. Mas tem muita gente que é uma questão individual. É uma questão individual. E isso ainda para a pessoa ter tempo para se arrepender e ser salvo. Mas a carne vai ser destruída. Vamos alinhar a nossa vida com Deus. Se Deus tiver que levar, Ele vai levar, vai ter uma desculpa, Ele vai levar, mas vai ser Ele. O diabo não vai ver seu corpo, o diabo não vai tocar no seu corpo. Pastor, mas isso é que o senhor está falando não é heresia? Não, não. Quem que tentou achar o corpo de Moisés? Hã? O alimento do diabo é o nosso sofrimento. E quando a gente peca, a gente dá lugar ao diabo. A gente começa a feder. Esse fedor chega até as narinas de Deus. E esse fedor chega também ao diabo. Ele, através do odor que nós transmitimos, quando estamos numa vida em pecado, ele se aproxima. Mas ele só pode tocar com permissão nossa primeiro, e depois a de Deus. Primeiro, quem permite somos nós. Se a terra está do jeito que está, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa.
A culpa é do ser humano, que nem valorizar a graça de Deus sabe. Nem valorizar a graça do Senhor sabe. Ele, em vez de valorizar a graça e amar mais a Deus ainda, ele usa a graça como apoio para viver em pecado. E olha o resultado aí que está. Olha o mundo como é que está. O Senhor Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Por que eu estou dando essa palavra para você? Porque não adianta eu me santificar somente, ou você se santificar somente. Pelo que eu entendi, Deus quer que a igreja inteira se conserte. Não seja um frequentador de uma igreja, seja um filho de Deus, que agrade a Ele. Porque, irmão, se a nossa oração, o nosso jejum, a nossa subida de monte, a nossa consagração, a nossa voz fosse atendida sobre aqueles que se rebelam gravemente, por que a igreja não só entra pessoas? Por que as pessoas se desviam então, se nós oramos? Por quê? Porque a obra na vida de uma pessoa só se dá completamente quando ela decide entregar a vida dela para Jesus. Quando ela realmente decide entregar 100% a vida dela para Jesus. Aí há um alinhamento dessa pessoa com Deus, e há um alinhamento dessa pessoa com Deus, ou com a palavra, e com o pastor que está com ela. E você pode ter certeza, irmãos, essa pessoa, ela vai ser um Noé, ela vai ser um Jó, ou ela vai ser um Daniel. O negócio pode pegar para tudo quanto é lado, mas Deus não vai deixar de tocar no Noé, nem no Jó, e nem no Daniel. Amém, Jesus? E ainda que venha o mal por uma porta, por 7 vai ter que sair. Deus quer santidade na igreja. Deus quer santidade da igreja. É isso que Deus quer da gente. No versículo seguinte, fala assim, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, aqueles que restarem, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus o soberano. Maldição sem causa não se cumpre. A igreja não pode só ficar orando e com pecado escondido. A igreja não pode só ficar profetizando e com o pecado escondido. A igreja tem que se voltar para Deus. Tem que servir a Deus com a sua alma, com o seu espírito e com o seu corpo. A igreja precisa fazer isso. Se a igreja fizer isso, Deus, Ele muda tudo. Porque Nínive foi assim. Deus mudou Nínive, irmão. Nínive estava com uma sentença sobre ela. E aquela sentença não veio de homem. Aquela sentença não veio do diabo. Aquela sentença veio de Deus sobre Nínive. Mas por quê? Porque era o que Nínive merecia, irmãos.
E quando eu falo de Nínive, eu estou falando de uma geração. Agora, irmãos, uma coisa é a pessoa que não conhece a Deus fazer uma coisa. Outra coisa é a igreja que conhece a Deus tolerar Jezabel, tolerar pecado. O problema do homem mal da igreja é o pecado. O pecado nos separa de Deus. São as intrigas, as fofocas, as contendas, as prostituições. As coisas que Deus não agrada, que Deus condena. Isso não pode entrar no nosso meio. Não pode. Está amarrado em nome de Jesus. Deus é santo e disse: eu quero que vocês também sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Lá na carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 17, olha só. A Bíblia fala, irmãos, que Deus não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. Então, você acha que Deus está tendo prazer em tudo isso? É porque o reino de Deus é justiça. Melquisedeque é o rei de Salém. Sabe o que significa Salém? Salém é o antigo nome de Jerusalém. Aí você vai para o Novo Testamento, quem é o rei da Nova Jerusalém? Ele é o início e ele é o fim, irmãos. Ele é maravilhoso. Olha só, Efésios 4:17. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do quê? Da sua mente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, não é para vocês mais andarem na vaidade da mente de vocês. O Espírito tem que falar mais forte com vocês do que a vaidade da mente, os pensamentos, as emoções. Eu estava conversando com uma irmã hoje, e eu falei para ela assim, ó, Deus não muda ninguém com o poder dele. Buf, mudou. Deus olha assim para mim, eu durmo de um jeito e acordo do outro. Deus não muda ninguém com o poder dele. Deus muda com o ensinamento da palavra de Deus, para que haja o quê? Uma mudança de mentalidade. A renovação da nossa mente, o processo de metanoia, é que faz com que nós venhamos ter uma semente diferente, e uma colheita diferente. Nós vamos enxergar diferente, vamos agir diferente, vamos ter um comportamento diferente. A Bíblia fala que o povo de Deus é o quê? É diferente. Se eu e você, nós somos iguaizinho o povo do mundo, que diferença há? Tem diferença? Nenhuma. A mente é igual a deles. A nossa mente não tem que ser igual a deles, não tem que ser igual a nossa quando nós éramos no mundo, não. A nossa mente agora tem que ser outra, tem que ser a mente de Cristo. Olha o versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do quê? Do seu coração. Deus não quer mais que nós andemos assim. Deus não quer mais que nós estejamos assim, separados da vida de Deus, por causa do quê? Pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu. Deus não quer. Deus não quer que nós andemos separados da vida de Deus. E olha para quem que está sendo dirigida essa carta. É para a igreja. Eu falei, Deus, como é que eu vou levar essa palavra na igreja? Ele falou assim, até na hora veio no meu espírito assim, encosta no microfone e fala forte. Quem tem ouvidos para ouvir, Deus muda pela palavra.
Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça. Irmãos, todo vigarista é carismático. Vou falar de novo. Todo vigarista é o quê? Ele não é verdadeiro. Ele não é. Você quer ver uma coisa? O pai, quando se dirige a um filho, ele fala a verdade. O pai está errado, ele vai e fala a verdade. Quem é pai aqui? Não é assim? Não é assim, seu Raimundo? Não é? O filho falou, o que você vai fazer? Você vai lá e falar a verdade. Né? Aí o filho não gosta da verdade, ele sai, aí encontra alguém lá fora, um traficante. O traficante vai falar a verdade para ele? Vai concordar com ele. Para arrastar ele para um plano maligno. Para ser mula para ele. Se alguém um dia concordar com as suas revoltas, sai fora dessa pessoa. Mas se alguém um dia te der uma palavra de Deus, quando você estiver no momento em que você está vacilando, ainda que você não goste, aquela pessoa é uma pessoa de Deus na sua vida. De Deus para você. De Deus para a sua casa. De Deus para a sua família. Presta atenção nisso. Versículo seguinte. Os quais, havendo perdido todo o quê? O sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram o quê? Toda a impureza. Continua. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Continue. Que quanto ao trato passado, vos despojeis de quem, gente? Do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Deus está dizendo, você tem que se despojar do velho homem. A velha criatura tem que sair. Não parcela a sua conversão, não. Paga à vista. Entrega mesmo sua vida para Deus. Vai se despojando da velha criatura. Vai deixando Deus santificar você. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por que Daniel ele foi livrado na cova? Porque ele era inocente. Ele era inocente. As covas vêm, irmãos. As lutas vêm. As aflições vêm. Mas quando você é inocente, aquilo que vem para te matar te promove. Vou falar de novo. As aflições vêm. As lutas vêm, surgem no nosso meio. Mas quando aquilo vem e você está unido, alinhado, você está na presença de Deus, aquilo que é para te matar, promove você. Promove você. Promove. Daqui a pouco você está aí, ó. Ué, não morreu não? Morreu nada. Por que não morreu? Porque é assim com Deus, ó. Anda com Deus. Decide com Deus. Busca a Deus. Serve a Deus. Amém, Jesus? De todo o seu coração. O que mais que tem ali? Vamos ver. E vos renoveis no espírito da vossa o quê? Olha lá, tá vendo? Da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado como? Em verdadeira justiça e santidade. Uma pessoa que é salva em Cristo, ele tem isso, uma verdadeira justiça e o quê? E santidade. E o que é santidade?
João 17, o Senhor Jesus orando fala: Pai, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é o quê? É a verdade. Quando você é hora de comprar, compra com a palavra, obedecendo a palavra, você está em santidade. Quando Deus fala para você perdoar, você perdoa e você permanece em santidade. O inimigo vem e tenta você nas questões de dízimo, oferta, seja o que for, primícia, e você vai e decide pela palavra, sua vida financeira está em santidade. O diabo olha e ele não consegue, ele não pode prosperar contra você. Está em santidade. É assim que funciona, irmãos. Alguém vem e fala alguma coisa para você, tenta encher o seu coração a respeito de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa, e você pega e fala: não, não quero saber disso não quero sujar meu coração não, está amarrado em nome de Jesus, deixa a pessoa e Deus, você permanece em santidade. Vem um pensamento, vem um sentimento, vem um ciúmes, vem alguma coisa, e você fala: para trás de mim, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou ter esse sentimento contra o meu irmão, eu não vou ter esse sentimento contra a minha irmã, eu não vou ter esse sentimento contra a minha mulher, eu não vou ter esse sentimento contra o meu marido, eu não vou ter esse sentimento contra o meu pai. Irmão, o que tem de jovem hoje com sentimentos contra os pais? Não fala, mas tem. Repreende isso. Repreende isso. Talvez você não entende, ou talvez o pai tem falha, mas é o seu pai, é a sua mãe. Ame o seu pai, ame a sua mãe. Amém, Jesus? Ame, honre, porque você pode fazer, sabe o quê? Você pode santificar também o seu pai e a sua mãe, porque quem é santo santifica. Quem é santo santifica. Quem é santo santifica. Ame. Próximo. Por isso deixai o quê? Deixai? Todos os sentidos. Irmão, não precisa mentir. Se alguém perguntar alguma coisa para você que você não quer falar, você fala que você não quer tocar nesse assunto. É ou não é? Mas a gente às vezes quer ficar bem com a pessoa, né? E a gente pega e inventa uma mentira. Fala a verdade, né? Fala a verdade para a pessoa. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, bem na lata, o que o senhor fez com essa pessoa? Qual foi o combinado que o senhor fez com essa pessoa? Eu falei assim: o que eu fiz com essa pessoa é entre eu e essa pessoa. Para quem você quer saber? Para quê? Né? Não cabe a ele. Por que quer saber? Está amarrado em nome de Jesus. Mas aí a gente pega, já sabe o porquê da pergunta, aí inventa uma mentira, inventa uma coisinha. Deixa a mentira, deixa. Irmão, João 8,44 diz assim: quem mente tem por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira, e quem vive na mentira não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus. Uma que a pessoa, para ela mentir, é porque ela tem coisa escondida. É ou não é? E tem coisa também, irmãos, que a pessoa pergunta para você que é particular, que você não tem que falar. Para que ela quer saber? Porque o futriqueiro, ele é assim. O fofoqueiro é terrível. Ele vai e começa a jogar. E como que você fez isso? Como que você comprou? Não te interessa, irmão. Essa pessoa não merece nem a tua verdade, irmãos. E nem a tua mentira. Ela não merece ouvir nada da sua boca. Finge que você nem ouviu. Ô irmão, vem cá, vamos conversar aqui. Você já mata o capeta que está na pessoa na hora, irmãos. Na hora. Já mata na hora, já não tem conversa. Não dá lado, não. Ai, mas pastor, se eu fizer isso, a pessoa vai se perder. Não, se você fizer isso, você vai santificar ela. Agora, se você fizer outra coisa, é você que vai se perder.
Às vezes o problema das pessoas é não saber falar o que tem que ser falado, na hora que tem que ser falado. E às vezes tem que falar. Ou às vezes não tem que falar. Então deixa a mentira. Por isso, deixa a mentira. Agora, o que é mais a respeito da mentira? Olha só, a mentira não é só falar mentira. E não é só omitir, fazer uma meia verdade, como diz, né? O que é a mentira? É tudo que praticamos fora do Evangelho. Porque se Jesus é o caminho, Jesus não é a palavra? Então tudo que nós praticamos fora da palavra, praticamos na mentira. Deixa a mentira. Joga a mentira fora. A mentira, irmãos, é um mal que Satanás, ele criou para levar muita gente para o inferno. Irmãos, eu tenho, olha, você quer me deixar feliz? Vamos supor que a Stephanie trabalha comigo, né? Eu falo, Stephanie, você fez isso aqui? E ela começa a justificar que é por causa do sol, que é por causa da lua, que é por causa das estrelas, que é por causa... Eu fico nervoso demais, irmão. Fez ou não fez? Fiz. Me perdoa. Acabou. Você me quebra. Você me quebra. Você me ganha, irmão. Estou dando uma dica para você. Sabia? Você me ganha. Agora, se eu perguntar... Porque quando você pergunta, geralmente você já... Se eu perguntar alguma coisa e eu já sei a pessoa mente, perdeu comigo. Muito difícil recuperar a confiança. Muito difícil. E quando se trata de um homem de Deus, dependendo da situação, você não está mentindo nem para o homem de Deus. Você está mentindo para aquele que está nele. É pior ainda. É pior ainda. Para aquele que está nele, a pessoa está mentindo. É pior ainda. Não minta, deixa a mentira de lado. A mentira não é de Deus. Não é de Deus. O pessoal sai para trabalhar, um exemplo, aí sai atrasado. Chega atrasado. O que aconteceu? Não, é que aconteceu um negócio na minha família, eu tive que ir lá resolver, e foi o fogão que pegou fogo, e o bujão que explodiu, e não sei o que tem. Fala que você acordou tarde, que você perdeu a hora. E que é para você, que é para a pessoa te perdoar, que isso não diga que não vai mais acontecer, mas que você vai lutar para que não aconteça mais. Você não tem noção como você vai crescer no coração do seu patrão, porque ele está tão cansado de mentira. Sabia? Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu trabalhei numa empresa e o gerente falou assim, ó, Paulinho, pega esse borderô de duplicata, leva lá para o seu Oscar, para ele assinar para mim, que é o meu pagamento, eu vou levar já. Falei, sim senhor, peguei lá, levei, cheguei lá. Oi, seu Oscar, tudo bem? Com licença. Aqui está o pagamento do seu Xavier lá, ele pediu para o senhor assinar o borderô para ele. Fala que eu já fui embora. Irmão, eu estava no fogo com Deus, pastora. Fala que eu já fui embora, que eu não estou aqui, volta lá, e não sei o que tem. E naquela semana eu tinha pregado para ele. Eu falei, seu Oscar, o senhor vai me perdoar, mas eu não vou falar não. Mas eu estou mandando. Eu falei, não, mas o senhor não manda no meu caráter. O senhor manda no meu serviço, no meu caráter o senhor não manda. Eu vou te mandar embora. Eu falei, se o senhor me mandar embora, a Bíblia diz que aquele que fala a verdade, Deus manifesta a justiça. Ele me abre outra porta. Agora o senhor vai prestar conta, porque o senhor mandou embora porque eu não menti. E outra coisa, seu Oscar, com todo respeito, eu preguei para o senhor essa semana. Acabei de falar de Jesus para o senhor, eu quero só uma salva. Agora eu venho aqui, eu vou mentir em seu favor. Seu Oscar, o senhor pode até me mandar embora. E ele bufando. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. E ele quieto, sisudo. Eu falei assim, ó,
Vocês merecem pessoas ruins do lado de vocês. Porque o senhor tem que entender que quem mente ao seu favor vai passar perna no senhor também, vai mentir para você também, vai mentir contra você também. Quem fala mal de outra pessoa para você, vai falar mal de você também. Falou, some daqui, senão eu vou tomar uma atitude. Aí eu corri, né? Fui embora. Deixei o bodeiro lá, peguei, já tinha dado horário, fui embora. Falei, amanhã eu vou ser mandado embora. Que nada, eu recebi um aumento, você quer saber? Porque o que fala a verdade manifesta a justiça. Manifesta o quê? A justiça. Não tenha medo de falar a verdade. Nunca prega o evangelho com a mente de ímpio. Nunca prega o evangelho com a mente do mundo. Prega o evangelho com a mente de Cristo. Com a mente de Deus. Fala a verdade, fala a palavra. Quem é ovelha vai ouvir. Quem não é ovelha não vai ouvir. Pronto, é simples assim. É assim que funciona. E eu acredito que nessa terra tem muita gente que gosta da verdade. Olha quanta gente aqui, ó. Diga amém, Jesus. Tem muita gente acompanhando a gente pela televisão. Termina o culto, a pessoa manda mensagem para mim, pastor, estou acompanhando, que benção a palavra. Há quanto tempo eu não vi uma palavra assim em cima da Bíblia? E você vai ver daqui a pouco o que Deus vai fazer. Porque tem gente que é ovelha de Jesus que está com sede da verdade. Está com sede da palavra de Deus, está com sede do Evangelho. E quando você prega a palavra de Deus, Deus trabalha no coração das pessoas. Deus opera no coração das pessoas. Por isso, deixar a mentira e falar o quê? A verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira e fala a verdade. Versículo 25, continue, por favor. Olha só, não é errado você se irar. Olha só, irai-vos. Às vezes você fica chateado, fica aborrecido, fica ou não fica? Ou só acontece comigo? Você, senhora, já ficou aborrecido com seu marido? Não responde. Você, marido, já ficou aborrecido com a sua esposa? Não responde. Filho se ira com os pais, pais se iram com os filhos. Pastor às vezes se ira com as ovelhas. Você viu Moisés? Pegou o cajado, bateu na pedra, não é porque ele está virado com o povo. Só que ele pecou ali. E ali fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se controla. Deus te dá essa bênção. Isso foi um recado para a igreja de Cristo. O que mais, pastor? Não deis lugar, olha ali, ó. Não deis o quê? Lugar. Quando a pessoa dá lugar ao diabo, o que ele faz? Se alimenta do sofrimento dela. Irmãos, essas mensagens que vocês recebem, não são mensagens que vai fazer um milagre na sua vida. É uma mensagem que vai fazer você se manter no milagre, até o resto da sua vida. Porque quando você lê Deuteronômio 28, ali fala que se você ouvir a Deus e obedecer, Deus te colocará por cima e nunca mais você estará por baixo. Então essa mensagem de alinhamento e ativação profética é uma mensagem, irmãos, que vai fazer com que você alcance o seu milagre, mas você permanece no seu milagre. Você é conservado no seu milagre. O seu milagre não vai ser uma experiência com Deus, depois não vai acontecer mais nada. O seu milagre vai ser uma coisa que vai ser constante. E vai vir outros, e virão outros, e virão outros, e virão outros, e virão outros. E você vai viver a sua história com Deus, na presença de Deus, Ele fazendo, porque você vai ser um jardim que Deus vai ter prazer em você. Deus vai ter prazer em você. Continue. Aquele que furtava, o que fala ali? Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. O que Deus está falando? Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que furtava, não furte mais. Jesus foi justiça na cruz para você. Jesus conquistou as bênçãos dele para você na cruz do Calvário. Mas Jesus também diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E quando ele fala as mesmas obras que eu faço, ele não está falando somente dos milagres, ele também está falando, sabe o quê? Orai pelo que vos persegue e vos maltrata, porque ele fazia isso. Perdoa aquele que está lá embaixo, dizendo para você que está lá na cruz, desce-te daí e salva-te a ti mesmo. Aquele que está dando vinagre quando você está com sede, aquele que está rasgando a sua roupa, debochando de você, aquele que está maniando a cabeça, como se você fosse um derrotado, porque você está carregando a sua cruz, porque você está honrando a tua missão, porque você está honrando o teu chamado. Fazer a obra que ele faz, não é só orar para as pessoas serem curadas, não. Fazer a obra que ele faz, depois de um dia de trabalho, ir no Monte das Oliveiras falar com o Pai. Diga amém, Jesus. Fazer a obra é isso. É isso que Deus está falando. O culto não pode terminar aqui quando o pastor despede vocês. A sua vida tem que ser um culto para Deus lá fora. Isso é fazer a obra, irmãos. É fazer a obra que Jesus fazia. Quando a gente faz essa obra, Ele se alegra conosco. Ele tem o maior prazer de ouvir que os filhos andam na verdade. Diga amém, Jesus. Olha como que Deus é. Está aqui o Kaique andando, está ali o Kaique fazendo as coisas de Deus, tal, e de repente vai lá o Arthur e fala do Kaique, e fala assim, olha, aquele menino ali é um menino de Deus, nossa, que legal, olha só, aquele menino, eu vejo ele orando, eu vejo ele lendo a Bíblia, eu vejo ele ajudando as pessoas, eu vejo ele sendo um bom filho, eu vejo ele, assim por diante, fazendo as coisas, eu vejo ele na rua aí, às vezes passando, nem me viu, respeitando as pessoas. Poxa vida, aí Deus ouve, não ele, Deus ouve ele falando dele, Deus fica orgulhoso de você. Aí vamos supor que a Stephanie ou a Fabiana, você é esse menino exemplar que Deus gosta, que Deus vê, que Deus se alegra, aí a Fabiana vai falar mal de você, difama você. Cada vez que ela difama você para alguém, o seu galardão aumenta, se você orar por ela. E o seu galardão não vai ser qualquer um, vai ser grande nos céus. Por quê? Porque o que ela está fazendo com você é injustiça, porque Deus sabe de tudo. Porque Deus vê tudo. E quanto mais torcem contra você, mais Deus te promove. Mais Deus te promove. Mais Deus te promove. E mais Deus te promove. Ele vai fazendo, Ele vai jogando você para cima, vai fazendo. E você vai ter para repartir com aqueles que têm necessidade. Então você vai ter para você vai ter para os seus filhos, você vai ter para abençoar a sua família. Entendeu? Você vai ter para repartir com aqueles que têm necessidade. Você pode chegar aqui com necessidade, mas se você se santificar, você vai ver essa palavra se cumprir na sua vida, você vai ter para repartir. Você vai ter para dar. Você vai emprestar e você não vai tomar emprestado. Você vai ser cabeça e nunca cauda. A santificação é para mim, é para você. Convém a casa do Senhor, gente. A casa do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover o quê? Edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A nossa conversa, a nossa palavra, tem que transmitir graça para aqueles que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Continue, já vou terminar. E não entristeçais, isso aqui é forte, não entristeçais o quê? O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo.
Não entristeçam o Espírito Santo. Quando que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu não falo o que Ele manda eu falar. Quando eu não faço o que eu tenho que fazer. Quando eu honro o homem e não honro a Deus. Eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu não tenho um tempo para Ele. Mas tenho um tempo para tudo. Vou até o 32. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas, do quê? Do meio de vós. De dentre vós. Tem que tirar tudo isso, irmãos, olha só. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Deus já está falando aí, ó. Deus já está falando, gente, vai ter gente que vai te prejudicar, vai te machucar. Tem gente que vai falar de você, tem gente que perdoa uns aos outros. Perdoa. Às vezes não vai dar para caminhar, porque a pessoa não mudou, ela vai continuar falando, mas você perdoa. Perdoar não significa que você vai colocar a pessoa de volta naquilo que ele fazia parte da sua vida. Porque você não vai criar uma cobra para ela te comer depois. Porque você pode estar bem com Deus, está perdoando, liberando, mas e a outra parte? Já viu a história do cara que ele dormia com a jiboia? A jiboia começou a dormir esticada, ela foi no veterinário e falou assim, a moça foi no veterinário e falou assim, por que a jiboia está dormindo esticada? Ele falou, é porque quando ela te vê que ela está maior do que você, ela vai te comer. Ela vai te engolir. Engolir sabe quem? Quem dava comida para ela. Então, você perdoar é uma coisa, mas colocar a jiboia para dormir com você é pelo amor de Deus, né? Aí é pedir por tempo ao tempo para depois morrer, né? Vamos lá. Antes sede vamos lá, misericórdia, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, essa palavra veio para dizer, sabe o quê? Eu não respondo por você, se você não ouve a palavra de Deus, não. É você que responde por você. Principalmente, se eu trago uma palavra de conserto para você, e você despreza, a Bíblia diz que o seu sangue não vai ser cobrado da minha mão, porque eu falei a verdade para você. A mesma coisa é você para com o irmão, para com o outro, para com o outro. O pastor vai prestar conta da sua vida? Sim. Mas eu vou prestar conta daquilo que eu ensinei para você, ou daquilo que eu não ensinei, ou daquilo que eu fui covarde de ensinar, ou daquilo que eu ensinei que eu não deveria ter ensinado. Eu vou prestar conta daquilo que eu influenciei você. É isso que eu vou prestar conta. Mas a sua vida com Deus, ela é individual. Deus quer santidade na igreja. Amém, Jesus? Sentado mesmo, só curva a sua cabeça que eu vou fazer uma oração bem breve, já vou terminar. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor nós estamos aqui, e nós queremos, Pai, essa vida de santidade. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor tenha liberdade para nos fazer crescer no entendimento e no conhecimento da Tua palavra. Pai, essa palavra de alinhamento, nós estamos aqui, Deus, e se precisamos, se é a oração de reconciliar-me contigo, assim seja. Limpa-nos completamente, ajuda-nos. Nós te adoramos, nós te exaltamos, e muito obrigado por essa palavra, Deus. Ela nos traz para perto de Ti. Muito obrigado. Ela é suficiente para que os céus se abram nesta hora e derrame bênçãos sobre esse povo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti, que ele te dê paz, que ele vá na tua frente como um fogo consumidor. Agora eu profetizo as bênçãos de Deus sobre toda a tua vida. Em nome de Jesus, receba para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.